CRPcast. Você está ouvindo o CRPcast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Neste episódio, queremos discutir sobre a luta das pessoas trans pela garantia de direitos que as assegurem viver dignamente no Brasil, um dos países mais intolerantes a essa população no mundo. Avanços como a retirada da transexualidade da lista de transtornos mentais e o direito à alteração de nome e sexo no registro civil sem a necessidade de se submeter a procedimentos de redesignação sexual são pequenos passos em direção a um lugar de respeito e inclusão. Inserido como parte dessa luta, o CRPRS busca orientar que psicólogas, psicólogos e psicólogues atuem no combate à transfobia e outros preconceitos associados ao gênero, acolhendo pessoas trans e travestis de forma não patologizante. A Resolução CFP número 01/2018, publicada em 29 de janeiro de 2018, tem por objetivo impedir o uso de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminação. Convidamos Raque Basilone, Amiel Modesto Vieira e Olive Caldieraro para falar sobre o tema. Raque Basilone Ribeiro de Ávila é transmasculino não binário, cientista social e professor de sociologia. Faz parte do coletivo MQ Colorido, organização pela qual integra a Organização da Parada Livre de Porto Alegre. Também compõe a Comissão de Educação em Direitos Humanos do Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e foi delegade na última Conferência Nacional de Saúde Mental por meio da Conferência Livre de Saúde Mental LGBTQIAPN+. Amiel Modesto Vieira é transmasculine, sociólogo intersexo, doutorando em bioética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e integra a Intersexo Brasil. Olive Caldieraro é psicóloga e conselheire da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, onde coordena o GT de Linguagem Não Hegemônica e é especialista em atendimento clínico com ênfase em psicanálise na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para mediar a roda de conversa, convidamos a psicóloga Emily Mel Fernandes de Souza, mestra em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, psicóloga clínica com atuação na Gestalt Terapia. É vice-presidenta da Rede Inclusiva, coletivo de pessoas LGBTQIA+, que tem como foco letramentos e capacitações para instituições e pessoas na esfera da saúde, além do desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao tema. Integra a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e é militante pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, principalmente para travestis e transexuais. Então, a gente está aqui, para falar sobre a visibilidade trans, que é comemorada no dia 29 de janeiro, e é muito legal estar aqui conversando com esses convidados maravilhosos, são representativos para o tema. A gente, quando vai falar de visibilidade, é importante a gente frisar não só a festividade, Nós somos visíveis em sociedade, a sociedade já nos vê. A gente tem que falar da resistência para a inclusão em políticas, da resistência para a inclusão na vida, para que a gente não morra, assassinado aos 35 anos, e que a gente possa, assim, encontrar mesmo, possa vislumbrar possibilidade de existência. E aí a gente está lá no CFP, na Comissão de Direitos Humanos, e a gente vem pensando várias resoluções que já vem trazendo visibilidade ao tema, e não só visibilidade, Quando essas resoluções são postas, elas trazem uma afirmação da vida e uma afirmação da diversidade, O que é que a categoria profissional deve fazer, como é que deve ser orientada, como é que deve agir diante de tantas violações de direitos humanos que as pessoas trans passam nesse país. Então, estou muito
feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Tem algumas pequenas perguntas para a gente ir dialogando e pensando sobre o tema. E aí eu queria começar com o Hack, tá bom? Fazer a primeira pergunta para você. E aí eu queria que você pensasse e refletisse comigo, né? Não só a questão da visibilidade, mas como as normas sociais e culturais, elas influenciam o reconhecimento e respeito pelos direitos das pessoas trans em nossa sociedade, assim. O que você pensa sobre isso, Hack? Então, agradecer por estar aqui junto com vocês, muito feliz também de poder estar fazendo esse diálogo, né? Emily, o convite do CRP, né, de ter chamado a gente para fazer essa conversa, né? A psicologia é tão importante, né? Falar de saúde mental. E eu vou começar respondendo essa pergunta com uma parte um pouco mais teórica, e aí depois eu vou trazer para o âmbito mais prático. Então, eu começo respondendo, falando sobre como esse conceito de norma é entendido geralmente como sinônimo de regras ou regulações ou leis que podem ser mudados, né, conforme a nossa vontade ou a nossa mudança de atitude. Isso não é bem assim. Geralmente, a gente só percebe uma norma pelos efeitos que elas estão produzindo na realidade e interferindo na inteligibilidade social que a gente tem das ações. Com isso, eu estou citando uma autora que muitas pessoas já conhecem, chamada Judith Butler, e trazendo a contribuição dela como uma autora feminista para pensar sobre essa temática. E aí eu vou seguir, então, né, a partir daí, para pensar como se tem negligenciado a questão dos direitos pela perspectiva do coletivo e do comunitário. Essa dificuldade vai impactar diretamente na luta dos movimentos sociais, na dificuldade que nós temos de chegar numa parcela da população, especialmente quando a gente fala de interior e nas periferias, né? Quando se somam os aspectos geográficos e os aspectos sociais. Sem o diálogo, a gente fica prejudicado. Então, eu falo a gente enquanto um campo político também de atuação. Quando a gente fala não só, eu não sou psicólogo, né? Mas eu sou uma pessoa que utiliza o ambulatório trans, as políticas públicas, né? E estou em contato ali com essa área de conhecimento, profissionais e pessoas usuárias, né? Da RAPS também, no caso. Então, eu vejo que tem essa dificuldade da gente chegar em determinados espaços e ficamos prejudicados na disputa de narrativa, e aí a gente vai ter uma coisa que está se espalhando muito, que se espalha com mais facilidade quando a gente não está presente, que são as fake news. Mas não se resumindo só a isso. Quando a gente cultiva uma mentalidade individualista e dando um sentido único à ideia de direito, isso limita a cobrança por políticas públicas, por exemplo. Com isso, né, eu trouxe a Butler, porque eu estou situando que nós, enquanto sujeitos, estamos também sendo atravessados por coisas que a gente pode questionar, que são essas normas que a gente vê nos efeitos, mas que a gente tem uma possibilidade de atuação que ela não é tão imediata. Eu, por exemplo, como transmasculino, não binário e branco, a minha existência enquanto sujeito se comunica e se multiplica a ideia do que é ser trans, porque dentro do que a gente chama da sigla trans, a gente vai ter homens e mulheres trans, travestis, transmasculinos, não binários, e cada pessoa se expressando à sua maneira, ao mesmo tempo que a gente está conjugando demandas que são comuns a essa população trans. Na Conferência Nacional de Saúde Mental, onde eu estive pela Conferência Nacional Livre de Saúde Mental das Pessoas LGBTQIAP+, essa ideia vai se ampliar, por exemplo, para a defesa de lutas que não estão atravessando o meu corpo e a minha existência diretamente, como é o caso da neurodiversidade, dos marcadores étnico-raciais, da negritude indígena, das pessoas que têm deficiência, que não me atravessam diretamente, mas que eu tenho compromisso de fazer a defesa. Então, é isso que eu estou me dizendo, né? E não como protagonista, mas como apoiador de outras lutas que sim me dizem respeito, mas de uma maneira diferente. Isso que é o pensar coletivo, e não apenas individualmente. Então, nisso eu estou falando de ampliar o acesso e falando também de condições materiais de sobrevivência, muitas vezes. Porque com essa compreensão, a gente consegue entender
entender, a saúde mental está ligada diretamente à moradia digna, distribuição de terra, alimentação adequada, empregabilidade, envelhecimento, educação, segurança, acessibilidade e tantos outros elementos que a gente tem que considerar sim, mas ainda que não se resuma a isso, né? Quando a gente fala num tema, por exemplo, difícil como é o suicídio, que as pessoas já ligam diretamente à questão da saúde mental, ou extinguir comunidades terapêuticas para o cuidado em liberdade, porque já se sabe o quanto de violência tem envolvida nesses espaços, né? E os tipos de interesses que estão estrategicamente mobilizados aí. Então, para começar a conversa, eu queria colocar esses elementos. Acho interessante, extremamente interessante, né? Você trazer interseccionalidade e pensar a partir de vários contextos, né? Não tem como pensar a visibilidade trans, não tem como pensar a saúde mental, a gente não pensar os diversos contextos que permeiam os corpos e corpas, inclusive o marcador da necropolítica, né? Porque fazer viver e fazer morrer também é uma premissa sobre, né, os nossos corpos, e isso tem grande diferença na nossa vida. Fazendo assim, né, uma ligação, eu queria perguntar para a Miel, já que foi falado sobre interseccionalidade, né, sobre a gente pensar ali os marcadores sociais, né, que perpassam as vivências, eu queria perguntar para a Miel, assim, como as intersecções de identidade, raça, classe, orientação, né, sexual, afetam a experiência e a busca por direito das pessoas trans. Então, como é que esses marcadores, né, influenciam nesse engajamento, nessa resistência, né, nesse movimento político do movimento, né, da questão trans? É um prazer, primeiro, estar aqui, né, conversando com todos vocês. E para responder essa pergunta, eu diria que a ACO já deu uma pista aí, Não há como a gente pensar o ser humano como um ser separado, um ser que só é cabeça ou corpo. Ele é as duas coisas juntas. Então, quando a gente fala de marcadores sociais da diferença, né, que são essas questões não só étnico-raciais, mas também identidade de gênero, classe, né, todas elas trabalham na seguinte questão: o acesso que essas pessoas vão ter por terem classes sociais diferentes ou por terem diferenças com relação à raça, identidade de gênero, vai fazer com que essas pessoas não tenham tanto acesso quanto outras. Por exemplo, eu digo para você assim, para uma pessoa branca, trans, que mora numa cidade média, o acesso pode ser muito mais fácil do que para uma pessoa negra que mora na periferia, que é trans, mas que não tem possibilidade de acessar os direitos. Agora, a gente tem que lembrar também que quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de acesso quando a gente fala muito ligado à questão da saúde, por exemplo. Mas temos que lembrar, como o Marco falou, que não é só acesso a direitos só ligados, por exemplo, à questão da saúde, como normalmente é pensado por pessoas trans. Mas, assim, se eu quero acessar alguma coisa, eu tenho que ter condições para isso. Por exemplo, se eu quero ter uma comida saudável, eu tenho que ter possibilidade que essa comida saudável chegue até mim. E essa comida saudável, ela chegue de uma forma que eu possa acessar, para eu poder ter, por exemplo, saúde, inclusive. Ou então, por exemplo, uma pessoa que quer cursar uma universidade. Muitas vezes, a sua impossibilidade, que é dada pela questão financeira, vai dificultar o acesso dessas pessoas à universidade, né? Ou então, pensando de novo a saúde, por exemplo, nós, pessoas transmasculinas, né? O acesso, por exemplo, ao hormônio, que muitas vezes o Estado, né? E aí eu estou falando que não é só o Estado com E maiúsculo, mas o Estado com E minúsculo também. O estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, por exemplo, não tem acesso a hormônio para pessoas transmasculinas. E como é que faz? Elas vão ter que dar seu jeito para poder acessar esse bem de saúde, digamos assim. Então, todos esses marcadores sociais da diferença podem ou tornar mais fáceis ou mais difícil o acesso a direitos, né?
Obrigada, Miel. É isso, né? A gente vai pensando que a acessibilidade vai estar ligada, né? Não só o acesso está ligado aos nossos marcadores sociais. Acho que a gente vem conversando, fazendo um diálogo integrado. E ainda pensando na questão da saúde mental, que foi trazida por Hack, e aí a Miel vem pautando, eu queria perguntar para a Olive como os estigmas e os preconceitos sociais afetam a saúde mental das pessoas trans e qual é o papel do ambiente psicológico na promoção do seu bem-estar, né? Então, como é que esses estigmas, eles nos afetam, né? Quais são os impactos, enfim, né? Quais são os efeitos que eles causam na gente? Sim, pensando, né, junto com o Hack, com a Miel, né, as coisas que eles trouxeram, né, toda essa dificuldade pro acesso, assim, né, de garantias e de direitos que existem, né, tem um impacto muito grande na saúde mental, muitas vezes a partir, né, do momento que o sujeito se sente, tipo, sem condições, né, assim, como se ele se autoculpabilizasse por um problema que é social, quando na verdade não é dele, né, e por isso que é tão importante essa luta por garantias de direitos. Também penso, assim, que numa abordagem psicológica a gente tem que levar muito em consideração o acolhimento, né, essa leitura interseccional de todos, e de todos, e de todas, né, principalmente, assim, quando a gente também consegue ler os nossos próprios marcadores sociais dentro da clínica ou dentro de um próprio ambulatório de saúde, assim, e como que a gente se pensa em relação a isso e consegue também entender o outro, né? Eu acho que é muito importante isso, assim. Essa seria a minha colocação. Eu vou na mesma direção que você, né? Também eu sou psicóloga, terapeuta, e penso que a gente tem que pensar não só os nossos marcadores sociais, mas como a nossa prática, ela produz vida e como ela, né, produz alienação, estigma. Por isso que é sempre importante a gente estar sempre, né, antenado com o que é proposto pelo próprio Conselho Federal, né? Tem as normas do CREPOP, a própria atualização dos movimentos trans. A gente trazer também para essas abordagens psicológicas, por exemplo, a Associação Nacional de Pessoas Trans, Associação Nacional, né, de Pessoas Psicólogas Pretas, Associação Nacional de Pessoas Indígenas, ver quais são esses saberes que não são colonizados, né, que não são centrados, né, aqueles saberes colonizados, para perpassar as nossas práticas, né. Quando a gente entra em contato com esses saberes, a gente descoloniza, né, essa ciência que é tão colonizadora. A gente sabe que a psicologia vem avançando nos debates, que a gente tem realmente até conselheiros, conselheiras e conselheiras trans, travestis, mas só a gente lá ainda não é suficiente, né? A gente precisa que essa prática, que os nossos saberes, que esse podcast chegue, né, a todos psicólogos do nosso país mesmo, para a gente inclusive combater algo que aconteceu recentemente, né, que foi que conselheiros trans foram atacados recentemente, sofreram transfobia de outros colegas da profissão. Por quê? Porque ainda é muito difícil pensar a nossa categoria como produtora de saber, como parte integrante de uma ciência e como profissional também, não só da saúde, mas da diversidade humana, né? Então, achei bem interessante essa tua pontuação. Outra coisa que eu estava pensando também é como é importante quando a gente está escutando, assim, as pessoas, né, assim, pensar também os fatores de proteção e aqueles que não são, né? E daí tu traz isso, assim, né, das transfobias, assim, né, que entre colegas, né? Isso é bem difícil de lidar também, de também trabalhar para que, né, essas violências sejam nomeadas, né? Eu acho que também é muito importante poder nomear as violências, né? Obrigada, Olive, muito obrigada. E aí eu queria trazer também um outro tema que a gente, né, se a gente puder discutir, assim, porque a gente fala da saúde mental e é importante esse tema e sempre aparece, né, devido a tantos indicadores, marcadores, dados estatísticos que falam da saúde das pessoas trans e da problemática, né, envolvida nelas e numa sociedade extremamente cisnormativa, cis-heteronormativa e transfóbica, mas a gente pensa também que a transformação social, ela vem por diversos caminhos, né, e um deles é sobre as políticas públicas. Eu acho que sem política pública, sem reparação histórica, sem política pública de equidade, reparação histórica, sem política pública não colonizadora, numa perspectiva decolonial, a gente não consegue avançar. E aí queria voltar a palavra para Hack e perguntar, Hack, queria saber assim de você, como as políticas públicas e leis, elas impactam a inclusão e proteção dos direitos das pessoas trans e de que maneira essas políticas refletem ou desafiam, né, as atitudes sociais predominantes. Então,
como é que as políticas públicas impactam? Como é que elas podem transformar a sociedade, até a gente, as nossas práticas, enfim? Agora eu vou ser mais prático ainda na minha resposta. Eu vou dar um exemplo de uma política pública que está sendo bastante falada agora, que é muito necessária e que repercutiu por estar sendo negada. Foi prometida e negada, que é a cota para as pessoas trans no concurso público, o concurso nacional unificado, né? Seria muito importante isso ter sido colocado. Inclusive, eu fiz uma moção na Conferência Nacional de Saúde Mental que identificava algumas violências, algumas transfobias que sofremos, e eu dei algum protagonismo, né, para os transmasculinos. Eu retomo isso depois ali na pergunta, mas um dos encaminhamentos possíveis é a gente estar dentro dos espaços, transformando por dentro. Então, a cota, tanto nas universidades como nos concursos públicos, ela precisa, na verdade, virar lei, porque o que foi feito ali? Multaram por não ter colocado conforme prometido, porque as pessoas esperavam, né? Não houve esse retorno, mas isso não é suficiente, porque qual é a especificidade dentro daquela ideia de interseccionalidade, pensando numa política de equidade, que é tão importante a gente falar essa palavrinha dentro do SUS, né? O que acontece com as pessoas trans? Muitas delas sofrem violência dentro das suas casas e precisam sair dali para sobreviver. Mais que isso, para a própria construção de si, com roupa, com hormônio, com produtos, com tudo que envolve a gente estar se fazendo continuamente, né? De uma maneira diferente que as pessoas cis, que elas fazem isso continuamente todo dia também, mas a gente faz isso de uma maneira diferente, específica. A gente precisa ter a garantia de condição de vida digna. Para isso, a gente precisa ter trabalho remunerado. A cota no concurso garantiria isso para a gente. E isso não vai ser reposto apenas com formação, que foi o que propuseram, né? Eu não acho que a política tenha que ir para o lado de punir, somente a punição, sendo que, na verdade, a gente quer construir soluções válidas para a gente, que digam respeito a gente. Se vai dar esse encaminhamento, ele não é suficiente para a gente quer que vire lei, que essa cota, porque eles alegaram que estavam dentro das cotas previstas em lei. Então, nós temos que estar na lei também. Isso é muito importante de ser colocado. Outro exemplo, a gente também conseguir que o nosso nome e o nosso gênero, né, a nossa identidade de gênero seja respeitada dentro dos sistemas. E sistema, não estou me referindo ao sistema da sociedade, eu estou falando dos sistemas eletrônicos mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o exemplo do GERCOM, que não consegue colocar o dito nome social, né? Que na verdade é o nosso nome verdadeiro. A gente tem o nome atribuído no nascimento e o nosso nome verdadeiro, que aí chamaram de nome social. Mas enfim, é o nome que deram para isso. E aí a gente não consegue que isso seja respeitado, porque lá no sistema não entra. Seria uma coisa relativamente simples de se resolver, mas que está sendo falada faz muito tempo. E aí eu volto para essa coisa da transfobia, que na Conferência Nacional de Saúde, o meu próprio certificado, ele veio com o meu nome de registro. E aí eu reclamei, mandei um e-mail explicando a situação, dizendo que eu queria com o meu nome, e aí eles mandaram novamente com o meu nome de registro, sabe? Eu recebi uma vez impresso, uma vez online com o meu nome de registro. Eu tive que ir para o Conselho Estadual de Saúde para ligarem lá, fazerem a reclamação, e aí eu consegui o meu certificado com o nome. Então, é estrutural. A pessoa, às vezes, até tem, não, eu entendo, tal, mas ela não consegue, ela é barrada pelo sistema mesmo. E nisso, tem uma parte também, que como isso acontece na saúde, muitas pessoas deixam de buscar os serviços. E elas acabam sendo, então, são pessoas que já estão com problema, teriam que ir buscar o serviço por estarem com algum problema, seja na saúde mental, seja por conta de algum exame, ou seja até para fazer alguma denúncia. Mas para evitar passar por mais esse mal-estar, esse incômodo, elas deixam de fazer a denúncia ou de agendar a consulta. Isso tem duplo impacto. Tem impacto sobre a própria pessoa que está se prejudicando ali, porque ela não vai ser atendida, e tem o impacto de uma invisibilidade, de subnotificação de números, de dados que poderiam gerar políticas públicas para a gente. Então, o que eu venho trazer sobre políticas públicas é uma coisa muito complexa, mas que a gente
gente tem que ir lá e continuar lutando, continuar demandando para a gente conseguir. Muito obrigada. Sobre o quanto ainda a gente precisa mudar muita coisa para fazer com que nossos corpos sejam respeitados, de fato, em toda a sua integridade, né? A Miel, eu queria, continuando nesse tema também, mas pensando agora qual é o papel, das organizações da sociedade civil, que a gente sabe que as OSCs, enfim, todas as organizações, elas podem promover, mudanças significativas, elas podem trazer realmente uma transformação social, pensando o direito, e a identidade, enfim, a realidade de pessoas trans. Então, eu queria ver com você como que você vê o papel das organizações, da sociedade civil, na promoção dos direitos das pessoas trans, nesse impacto significativo, nessa criação de mudanças sociais significativas. Eu acho que, primeiro, a gente tem que lembrar que, quando a gente está falando de associações, a gente fala muito de organizações não governamentais. Mas, muitas vezes, a gente tem que lembrar que essas associações ou organizações não governamentais, para elas garantirem direitos, ela tem que se enfiar no mundo da política. Porque, se não for assim, não conseguimos direitos. Por exemplo, o STF, lá em 2019, julgou a questão de você não precisar fazer a cirurgia para mudar de nome. E aquilo foi uma atuação política que as associações da organização civil, da sociedade civil, estiveram ali junto para poder questionar essa questão, colocar isso em debate. Porque a gente sabe que falar é muito bonito, fazer post no Instagram é maravilhoso. Porém, transformar isso em realidade, aí são outros 500. E aí são essas associações que vão ter que estar dialogando com o poder. E aí eu estou falando de conversar lá com os deputados, senadores, conversar com deputados estaduais, vereadores, só assim para poder garantir. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Hoje, a gente tem deputados, deputadas, deputados trans, não só no governo federal, tem também nos governos estaduais. Então, aí, lutando por nós dentro dos lugares de poder. E a gente fala isso pensando que não é só a organização da sociedade civil que tem que estar aí fazendo a luta de frente. A gente precisa fazer, e isso eu venho falando há algum tempo já, a gente precisa fazer um berçário político. Esse berçário político é gestar novos políticos, novas políticas que estejam... E aí eu estou falando de não é política pública, é político mesmo. Pessoas que estejam lá querendo dar sua cara à tapa para poder transformar o que é uma luta política em realidade. E aí a gente tem que lembrar que, assim, a Erika Hilton, Duda Salabert, por exemplo, que estão hoje no governo federal, elas podem ficar lá por vários mandatos, mas elas não podem ser as únicas. Porque nós temos 513 deputados federais. Temos 2 deputadas trans. Isso diz muito sobre isso. Então, por isso que eu falo, eu acho que o berçário político ele é muito importante. As organizações da sociedade civil, elas precisam trabalhar para criar e gerar novos nomes, para que eles possam também estar lutando. Porque temos que lembrar, e aí eu vou encerrar, a vitória que o STF deu para nós lá em 2019, o Congresso Nacional tem vários projetos de lei querendo derrubar isso. E a gente não pode esquecer que a batalha, ela parece estar ganha, mas ela não está totalmente ganha. Então, assim, o certo mesmo seria nós termos o legislativo legislando a nosso favor. E não está sendo legislado. O STF está fazendo isso, mas qual é o poder que ele tem diante da briga que há com o próprio Congresso Nacional, que hoje quer limitar o poder do STF? Então, temos que gestar novos nomes e pensar em outras alternativas.
Obrigada, considerações importantíssimas, necessárias, de verdade, pensar mesmo, né, novas pessoas. E aí eu queria também passar a palavra para a Olive. A gente falou um pouco de política pública e transformação social, e como você é psicóloga, eu queria pensar, né, se você pudesse trazer, então, em que medida as teorias psicológicas tradicionais, né, abordam e compreendem adequadamente a diversidade de experiências de gênero, e quais ajustes, na sua percepção, Olive, são necessários para ter uma abordagem mais inclusiva. Então, o que é que você pensa assim, que pode ser propositivo para a psicologia para pensar mesmo a inclusão de pessoas trans, pessoas travestis, pessoas não binárias, né? Enfim, dentro do próprio fazer psicológico. Eu fico pensando na história que patologização que a psicologia traz, né? Assim, teve um impacto, assim, muito, né? Até hoje, um impacto muito grande, assim, né? Mas também eu penso que a psicologia, ela consegue também estabelecer um diálogo e uma crítica com os saberes biomédicos, que muitas vezes são aqueles que a gente é levado a reproduzir em algumas situações, né? Eu acredito que a psicologia, ela consegue ainda, desde antes, pensar coisas um pouco diferentes daquilo que estava sendo posto, assim. Eu acho que a psicologia também teve um papel de certa resistência em alguns momentos. E até hoje, né? Assim, é muito importante a gente pensar, né, no viés ético-político, né, da psicologia. Isso vem sendo pensado, vem sendo produzido pelo Conselho, né, tanto federal como regional de psicologia, ainda que tenham coisas a serem modificadas, né, enquanto sistema, enquanto, tipo, todas as transfobias, né, só da gente estar sendo também a primeira gestão que está entrando com ações afirmativas, eu acho que isso diz alguma coisa também. Eu só queria colocar mais uma coisa, né, eu também acho importante na clínica, né, algo pra gente pensar, assim, né? Por que cada pessoa que chega, a gente supõe um gênero, né? E a gente nem questiona a pessoa, tipo, que gênero, ou tipo, qual pronome ela ou ele preferia ser tratado, né? Eu acho que também é importante quando a gente consegue ter essa pergunta pra gente, né? Quando a gente tá atendendo as pessoas. Obrigada, Olive, né? O acolhimento, né? A não pressuposição de um gênero ou de uma identidade, mas o próprio diálogo, né? Inclusive. Eu queria só agradecer ao Amiel por ter colocado essas questões políticas que são tão importantes e lembrar que existem eleições que vão acontecer esse ano, mas que ao mesmo tempo eu nunca vi um candidato transmasculino ou homem trans. Não temos ainda. E precisamos, porque dentro da questão das diversidades da sigla trans, os transmasculinos eles são mais invisibilizados. Óbvio que tem questões históricas nisso, que eu não vou entrar, mas nós precisamos nos conscientizar disso e nos organizar. Foi encaminhando, então, aqui, o diálogo foi muito interessante, muito propositivo. Acho que a gente tem muita coisa para pensar a visibilidade trans, né? Tantos temas que foram discutidos aqui, interseccionalidade, a própria visibilidade, saúde mental, acesso a políticas, né? A própria psicologia e o fazer psicológico. Então, a gente tem uma diversidade de temas muito propositivos e necessários, né? Para a transformação social. E aí eu queria pedir para vocês, né? Fazerem uma fala final e também, se vocês pudessem fazer indicações de livro, publicação ou filmes que vocês poderiam fazer as pessoas refletirem mais sobre o tema, ou que são filmes propositivos, que agregam, né, algum saber, enfim, algum conhecimento. Alguém quer começar? Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Então, eu gostaria de recomendar um livro que é uma história em quadrinhos que se chama Gênero Queer, de Maya Kobab, que relata, né, a infância dela, assim, foi um trabalho a partir de um projeto de mestrado dela, onde teve uma indagação de uma professora que era para contar, tipo, coisas pessoais. Então, aquilo no início incomodou, mas, tipo, acabou escrevendo sobre algumas questões da não binariedade, assim, que foram surgindo ao longo da vida. Eu achei uma história em quadrinhos muito interessante, né? De série, né? Tem tantas séries por aí, mas também recomendo Pose, né? Que eu acho que é bem interessante. Eu recomendaria um livro que saiu pela editora Metanoia, chamado Manifesto nos Trópicos, que são manifestos de vários
várias identidades, né? Inclusive identidades trans, que fazem os seus manifestos, né? De manifestos não binários, manifesto gordo, manifesto travesti, são vários manifestos, e eu acho que isso é interessante para principalmente as pessoas cisgêneras conhecerem o que a gente pensa, o que a gente acredita na nossa própria luta, né? Porque muitas vezes as pessoas cisgêneras, elas têm muita curiosidade, mas a grande questão das pessoas cisgêneras é que a falta delas de buscar conteúdo sobre nós também é um problema. Então, assim, o interessante é que o Manifesto nos Tópicos coloca vários manifestos, assim. Quer conhecer, tem um manifesto não binário, tem um manifesto PCD, se não me engano. É legal lá você ler e conhecer um pouco que a gente fala sobre nós mesmos, né? Inclusive, eu tenho um manifesto lá, que é o Manifesto Intersexo. Bom, vou deixar algumas sugestões. Eu sou bastante fã de cinema. Tem um filme que eu acho muito sensível, algumas pessoas já devem conhecer, mas nunca deixaria de sugerir, que é Tomboy, que vai tratar a questão da infância e a questão de gênero com uma sensibilidade, assim, muito grande. Aconselho a assistir. XXY também já traz, novamente, uma questão, assim, tipo, não é uma pessoa mais velha, né, ali puberdade, ou nomeada, né, essa época da vida nomeada, né, como puberdade, porque até as nomeações a gente sabe, né, que são atravessadas por questões. Madame Satã, para vir para o Brasil também, né? O filme Madame Satã, que já traz uma coisa um pouco mais periferia, né? E traz um pouco de história também, eu acho bem interessante. E Negalu, para trazer uma coisa mais para o local também, né? Que é um documentário de uma figura histórica aqui do Rio Grande do Sul, que desafiava as noções de gênero, circulava bastante, assim, um documentário histórico que eu acho que vale muito a pena conhecer. Quanto a livros, eu vou sugerir, eu tô sendo senso comum, desculpa, gente, mas o João Neri, com Viagem Solitária, e depois Velhice Transviada, que vai trazer a questão da velhice, né? Agora vai entrar muito mais em voga a questão das casas de acolhimento para as pessoas que envelhecem também, né? Que a gente esquece muitas vezes de debater esse marcador e as pessoas ficam muito sozinhas. A gente tem que levar muito a sério esse debate, né? Para as pessoas trans, especialmente. O Manifesto Contrasexual, que eu tinha que colocar alguma coisa de sexualidade, eu acho que às vezes a gente deixa de falar sobre sexualidade ou reserva a sexualidade para uma coisa à parte, mas isso tem que, assim, faz parte, né, da nossa vida, do que a gente pode e deve falar sobre, principalmente de uma maneira politizada. E o Mons Trans, para trazer para o Brasil, que é um quadrinho, né, que traz da vivência transmasculina aí de uma maneira também muito sensível, muito artístico, muito bonito. Em termos de artes, eu aconselho pessoas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que puderem visitar exposições que acontecem na Casa de Cultura Mário Quintana. Tem pessoas expondo lá suas artes, levando a questão trans, não só nesse mês, como em outros meses. Lá tem sido um espaço que investe, que essas pessoas possam mostrar suas expressões artísticas. Para me resumir, eu acho que eu já falei muito, né? É isso, e um prazer enorme, assim, ter dialogado com o Olive, o Amiel, a moderação tão sensível da Emily, né? Obrigado por esse momento, gente. Eu só esqueci de agradecer, assim, agradecer a oportunidade que o CRB do Rio Grande do Sul dá de estar a gente aqui reunido, né? E poder falar sobre a questão trans e ver Rafa Basilone, né? Olive, que já conheço de outros carnavais, Emily, que não conhecia, e estamos aí, gente. É isso aí, visibilidade trans sempre. Concordo, sempre. Uma visibilidade não só festiva, mas também de resistência, né? Porque as nossas vidas não estão dadas, a gente constrói elas o tempo inteiro.
né? Queria agradecer novamente a vocês por estarem aqui comigo, também me senti super confortável, só que, né, do Nordeste, de Natal, estado bem pequenininho, Rio Grande do Norte, é um filme que eu queria indicar que eu amo muito, que é, assim, eu acho ele muito poético e lúdico, ele é bem antigo, de 1996, que é Marvin Rose, Minha Vida em Cor-de-Rosa. Eu gosto muito desse filme, acho ele, o Ludovic ali, quando ele, né, fantasia, com a boneca e tal, assim, é muito sensível, eu gosto. Eu já vi Tomboy, acho incrível, assim, gosto também. Um livro que eu queria endereçar, né, aqui é o Transfeminismo, mas só que tem o da professora Jaqueline Gomes de Jesus, e também tem o da professora Letícia Nascimento, que é o Feminismos Plurais, que fala sobre transfeminismo. E tem também uma outra pessoa que vem escrevendo dentro da psicologia e que é uma pessoa travesti, uma pessoa muito querida e uma pessoa muito propositiva, que é a Sofia Fávero, com Pajubá Terapia, com Psicologia Suja, e com não só a tese, mas também a dissertação que virou livro, que é sobre infâncias trans, o livro dela, né, que é muito interessante a gente pensar essa categoria de um outro lugar, de um lugar não patologizado, de um lugar não cisnormativo, mas como de um lugar de potência, de existência real, né, então queria deixar essas sugestões e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Queria dizer também que eu não sou representativa de todas as pessoas trans, não tem como uma única pessoa trans ser representativa, e que esse espaço foi muito incrível porque a gente pode ouvir outras vozes de outros lugares, e é esse diálogo coletivo que a gente precisa, né? Que a gente esteja todos dialogando coletivamente, porque uma pessoa só não é capaz de representar toda a realidade trans, né? E aí essa pluralidade é o que, enfim, me inspira. Muito obrigada por ouvir vocês, assim, por permitirem ouvir vocês. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.